Glória ao nome de Jesus, eu quero te cumprimentar com a paz e o amor que excedem o entendimento. Amém? Essa paz e esse amor é do nosso Mestre, do nosso Cristo. E o meu desejo é que você seja edificado sempre na presença aí do nosso Mestre, que o seu dia e a sua vida seja uma vida maravilhosa, repleta de paz, repleta de amor, porque é isso que o nosso Mestre tem para nós. Uma vida de paz, uma vida de amor e o mais importante, uma vida eterna. Bora para cima tacar fogo na serra dos filisteus. E hoje é dia de mensagem bíblica. Olha aí, estamos encerrando aí o nível de número 34, não é isso? Encerrando aí o nível de número 34, já peço para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Enquanto você vai procurando aí, eu vou estar apresentando aqui também, além do meu ministério, do trabalho de pregação, trabalho aí de louvor, né, que nós estamos apresentando todos os louvores da harpa, e tem outros ainda, que eu estou esperando terminar aí os louvores da harpa. Vai demorar um pouquinho, porque tem 640 hinos, não é? E os outros são corinhos. Mas enfim, é dentro do Ministério da Palavra, reflexão, louvor, conteúdo para crianças aí que você tem acompanhado aí no nosso canal. Eu também ajudo famílias necessitadas, tá bom? Pessoas que nesse exato momento não têm o seu alimento diário. E para manter o meu ministério e continuar ajudando essas famílias aí, eu vendo livros, tá bom? Para você que está entrando aí no nosso canal, não sabe do nosso trabalho, eu também vendo livros para abençoar aí o meu ministério e também continuar ajudando essas pessoas. Por isso eu conto com a sua ajuda. Você que gosta aí do trabalho do irmão Kleberson, tá bom? Esse trabalho que você já tem sido edificado, tem visto aí o que nós temos feito aí pelo reino de Deus. Você quer manter esse trabalho de pé? Nos ajude comprando esse livro, tá bom? Eu não quero o seu dinheiro de graça, eu quero que você nos abençoe através de um material, tá bom? Antes de entrar na mensagem aqui, eu vou estar apresentando esse conteúdo aqui de hoje. Tá bom? O Vinho Novo é Melhor, é um livro bem indicado, um livro bem vendido. Para você ter uma ideia, é mais de 113 mil exemplares vendidos. Esse livro aqui, ó, tá bom? E sempre como eu faço, sempre nos vídeos aí que eu apresento os livros, eu vou estar lendo o resumo para você conhecer esse livro, tá bom? Conhecer esse livro e saber o que você vai comprar. Irmão Kleber, só tem essa opção de comprar? Não, também tem a opção de ganhar. Você que queira ganhar esse livro aqui de graça, você pode arrumar para o nosso canal aí mais 12 inscritos. Como é que vai funcionar? Você vai pegar esse link de hoje, vai mandar para 12 pessoas aí no seu hall de contatos, aí, hall de amizades, vai pedir para eles se inscreverem no canal. Depois de se inscreverem no canal, você vai pedir para eles printarem a tela e mandar para você. E você vai mandar para mim. Assim eu consigo fazer o filtro de quem foi o primeiro ganhador, a primeira pessoa que arrumar mais 12 inscritos aí para o nosso canal. Lembrando que seja também pessoas que queiram crescer, tá bom? Se desenvolver em Cristo. Principalmente. Bora para cima. Esse é o resumo desse livro aqui, ó. O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom. Vamos lá. Esta é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. A trajetória de Robert Tom prova que milagres acontecem ainda hoje. Olha só. O Vinho Novo é Melhor apresenta o relato emocionante de como um marinheiro sul-africano e alcoólatra
descobriu o cristianismo e foi transformado em um verdadeiro homem de fé. A leitura deste best-seller desafiará você a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver na dependência de Deus. Coisa linda. Uma leitura que desvendará como a fé agiu na vida do autor e pode operar em benefício de todos quantos se renderem a Jesus na caminhada cristã. Receba o vinho novo que o Senhor dos Milagres reservou para você. Amém? Irmão Cleberson, quero comprar esse livro. R$70, tá bom? Quero ganhar esse livro. Mais 12 inscritos, tá bom? Então esse é o conteúdo de hoje aí do nosso trabalho para abençoar o meu ministério e continuar ajudando famílias necessitadas. Pegou a sua Bíblia? Bora lá então para o conteúdo de hoje, como dizem os estudiosos, né? Sem mais delongas, bora lá. Mateus capítulo 7, versículo de número 13 e 14. Assim está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Jesus ele tinha uma expressão muito ímpar no seu ministério, que no finalzinho do capítulo 7, você vai observar, no versículo de número 29, assim vai estar escrito, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O que isso quer dizer? Ensinar como tendo autoridade. É que Jesus, no momento em que ele ensinava, os seus ensinos eram baseados nele mesmo. Tá dando para entender? É como se um escriba fosse ensinar, e no momento em que o escriba fosse ensinar, ele dizia assim: Deus, ele é a sua força. Deus, ele é a sua fortaleza. Deus, ele é o seu refúgio. Deus, ele é a sua sabedoria. Enfim, o escriba, quando ele ia ensinar, ele sempre apontava para Deus como a força de quem estava o ouvindo, diferente de Jesus. Jesus, quando ia ensinar, ele não falava, vai até Deus, que ele vai te dar descanso para a sua alma. Ele dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Por que, Jesus? Porque eu os aliviarei. Então, dentro disso, você vai ver que na grande maioria das vezes, o nosso mestre baseava tudo que ele ensinava, tudo que ele falava, tudo que ele vivia nele mesmo. E aqui no capítulo 7 não é diferente. Jesus, ele vai dizer no verso de número 13 e 14, entrai pela porta estreita. E dentro desses versos 13 e 14, na mensagem de hoje, nós vamos tratar algumas expressões do texto. Qual é as expressões do texto que iremos tratar? Porta estreita, o que é ela? Apertado o caminho que leva à vida. Que caminho é esse? E poucos há que a encontrem. Por que são poucos que encontram essa porta e esse caminho? É hoje que nós iremos aprender sobre esse ensino do nosso mestre. Então, como nós estamos falando aqui, Jesus sempre baseou todos os ensinos, toda a sua fala, todo o seu comportamento, a sua vida, nele mesmo. E aqui não é diferente quando ele diz,
entrai pela porta estreita. O que era a porta estreita? A porta estreita era ele mesmo. A porta estreita era a vontade do Pai. A porta estreita eram os seus ensinos. É isso mesmo. Entrar pela porta estreita não é simplesmente você ir numa igreja, levantar a sua mão para Jesus e ter entregue a sua vida a Ele. Entrar pela porta estreita é fazer além disso. É ir numa igreja, entregar a sua vida a Cristo, mas querer descobrir qual é a vontade do Pai para a sua vida. Entrar pela porta estreita é descobrir e conhecer os ensinos do nosso Cristo, os ensinos do nosso Mestre. Entrar pela porta estreita é ter o conhecimento do que o nosso Mestre ensinou, é ter o conhecimento de como ele se comportou. A porta estreita era ele mesmo. Então, entrar pela porta estreita é conhecer a vontade do Pai para a sua vida, é conhecer os ensinos de Cristo, aquilo que ele mais ensinou, o que ele mais falou, a maneira como se comportou. Então isso é entrar pela porta estreita. E o contrário disso é entrar pela porta larga. O que é entrar pela porta larga? É rejeitar a vontade do Pai, é rejeitar os ensinos de Cristo e começar a caminhar pela sua própria vontade, começar a caminhar pelo que você acha que é certo. Então, entrar pela porta estreita é entrar pela vontade do Pai. Entrar pela porta estreita é entrar pelos ensinos de Cristo, e entrar pela porta larga é rejeitar a vontade do Pai. Entrar pela porta larga é rejeitar os ensinos de Cristo. E você hoje, você pode fazer uma bela reflexão dentro do cristianismo que você tem vivido. Você conhece a vontade do Pai para a sua vida? Dentro do cristianismo que você tem vivido, você conhece os ensinos do Mestre que você diz que segue? Ou você só levantou a sua mão dentro de uma igreja, foi lá na frente e desde o dia em que se entregou a Cristo, você tem vivido da maneira que você quer? Você nem sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Pois bem, hoje, através dessa mensagem bíblica, eu venho te revelar o que é entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita é seguir os caminhos do seu Mestre. Entrar pela porta estreita é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É conhecer todos os ensinos que o seu Mestre deixou aqui nessa palavra linda e maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Então, respondendo aí a primeira pergunta, o que é a porta estreita? A porta estreita era o nosso próprio Cristo. A porta estreita é fazer a vontade do Pai. A porta estreita é conhecer, isso mesmo, primeiro ponto, conhecer os ensinos do nosso Mestre. Isso é entrar pela porta estreita. E o que é, irmão Kleberson? Entrar pela porta larga, e o texto ainda diz que muitos são os que entram por ela. Entrar pela porta larga é não conhecer o propósito que Deus tem para a sua vida. Entrar pela porta larga é viver uma vida de acordo não com a vontade do Deus que te chamou, mas viver de acordo com a sua própria vontade. Por isso vai um conselho de Deus para você hoje. Entra pela porta estreita hoje. Não perca o seu tempo. Amém? Vamos continuar. Você vai reparar no texto que depois que Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela, Jesus no verso 14 ele vai continuar dizendo: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Jesus não diz que o caminho que leva à vida é largo, mas o caminho que leva à vida também é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Agora bora lá. Se a porta é os ensinos de Cristo, se a porta é a vontade do Pai, se a porta é conhecer os ensinos e conhecer a vontade do Pai, o que é esse caminho que leva à vida? O que é entrar pelo caminho apertado? O caminho que leva à vida. Lembrando, entrar pela porta é conhecimento. Conhecer a vontade do Pai e conhecer os ensinos de Cristo. Entrar pelo caminho é a prática desses ensinos. Entrar pelo caminho é buscar viver a mesma vida que Jesus viveu. É Confúcio que diz que a essência do conhecimento é praticá-lo assim que adquirido. E hoje eu não vou falar de todos os ensinos do nosso mestre, mas vou falar dos ensinos que mais estavam em evidência no seu ministério. Você vai observar que tem mais de 65 textos só no Novo Testamento falando sobre generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Então vai aqui o caminho apertado. Aqui era a vida que Jesus levou. Jesus viveu essa vida, uma vida de generosidade, ajuda ao próximo e desapego à matéria. E você, por conhecer esse caminho, por entrar por essa porta, também deve caminhar nesse caminho. Qual o caminho, irmão Cleberson? O caminho da generosidade, o caminho do desapego à matéria, o caminho de ajuda ao próximo. Esse é um dos ensinos do nosso mestre que estavam mais em evidência no seu ministério. Um outro ensino que Jesus praticou dentro desse caminho aqui foi a oração insistente, de você pela oração transformar as situações e jamais deixar que as situações transformem você. Vou repetir, entrar por esse caminho apertado aqui é viver uma vida de oração insistente, uma oração tão insistente que você ora até transformar as situações e jamais deixar que as situações transformem você. Oh glória! Então você vai perceber que entrar por esse caminho que leva à vida é viver uma vida de renúncia que Jesus viveu, é viver uma vida de praticar a vontade do Pai que Jesus viveu. E por que poucas pessoas entram por esse caminho que leva à vida? Porque não é um caminho fácil, não é um caminho fácil de se aceitar. Lembrando, entrar pela porta estreita é conhecer a vontade do Pai e os ensinos de Cristo. Entrar pelo caminho apertado é praticar esses ensinos. A vida de renúncia que Jesus teve. A maioria dos seus ensinos. Outro ensino que Jesus ele deixou muito bem claro no seu ministério aqui, falando sobre esse caminho apertado, é uma vida de serviço. Os judeus da sua época tinham uma mentalidade que quanto mais eles cresciam, mais eles tinham que ser servidos. Jesus vem na contramão. Jesus vem dizendo para os seus discípulos, comigo não vai ser assim. Comigo quanto mais você cresce, mais você serve. Era isso que Jesus queria ensinar. E é esse caminho aqui que Jesus nos chama hoje. Entra pela porta, conheça os meus ensinos. Depois que você entrar pela porta, ande pelo caminho apertado. Pratique aquilo que você aprendeu. Seja servo, seja generoso, faça a minha vontade, conheça a minha vontade para a sua vida. Amém? Eu espero aí que tenha ficado muito claro aí para você. Agora vamos para
última expressão do texto, você vai ver que Jesus, depois de dizer, e apertado o caminho que leva à vida, ele vai dizer assim, ó, e poucos há que a encontrem. Para fechar esse ensino de Cristo aqui, ele diz que são poucos que encontram essa porta, são poucos que encontram esse caminho. Sabe por quê? Porque são poucos que se interessam em conhecer a vontade do Pai e os ensinos de Cristo. E são poucos que se interessam em viver a mesma vida que Jesus viveu. Mas nesse vídeo de hoje, eu espero que você entre por essa porta. Comece a conhecer os ensinos de Cristo. Que através desse vídeo de hoje, eu espero e eu oro por você, para que você entre nesse caminho. Viva a mesma vida de servo que Jesus viveu. Viva a mesma vida generosa que Jesus viveu. Viva a mesma vida desapegada à matéria como Jesus viveu. Esse é o meu desejo para a sua vida e a minha oração, tá bom? Então, dentro dessa expressão aí, ó, e poucos há que a encontre, que você esteja nessa estatística. Nos poucos que encontraram essa porta que nesse vídeo está sendo revelado para você. Os poucos que encontraram esse caminho que nesse vídeo está sendo revelado para você. Entra pela porta. Caminhe no caminho que Jesus preparou para você, que é a mesma vida que ele viveu. Amém? Eu vou fazer uma oração e encerrar esse vídeo aí para que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Amém? Se você puder, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, acabei de pregar a sua palavra, acabei de falar a sua vontade, aquilo que o Senhor quis que eu falasse, sobre a porta estreita, sobre o caminho e por que poucos a encontram. Papai, eu faço uma oração por esse irmão meu, essa irmã minha que está vendo esse vídeo. Trabalhe na sua mente, trabalhe na sua alma, para que eles entrem por essa porta. Depois de conhecer, meu Pai, os teus mandamentos, depois de conhecer a sua palavra, a minha oração é que eles vivam uma vida de renúncia. Caminhe no caminho apertado. Pai, faça com que eles encontrem essa porta e caminhem por esse caminho, porque é o único caminho que o Senhor deixou bem claro aqui, que leva à vida. Tira eles da porta larga, tira eles do caminho, Pai, largo, Senhor, em nome de Jesus, e coloca eles, meu Pai, na porta estreita, coloca eles no caminho apertado, faz eles se parecerem mais, Senhor, faz a gente se parecer mais com o Senhor, verdadeiros cristãos, verdadeiros pequenos cristos. Continua nos ajudando, Deus, para a sua honra e para a sua glória. Tu sabes que somos fracos, tu sabes que somos pó, então continua nos dando mais da tua graça e mais da tua presença. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa continuar te abençoando e prosperando a sua vida, na vida espiritual, que nunca falte desejo para você buscar Deus, na sua vida mental e emocional. Que Deus derrame sabedoria para você resolver os seus problemas e ter solução para problemas alheios. E na vida material, para que você tenha para dar e nunca te falte. Amém? Que Deus abençoe, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, que é muito importante. Até a próxima.